Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs. Continuamos nossos estudos 30 minutos com a palavra. Hoje entramos no capítulo 22 de Lucas. Capítulo maravilhoso. Profundo. E nós precisamos da ajuda de Deus. Vamos orar. Rogamos, Senhor, agora a Tua bênção sobre nós ao aproximarmos da Tua palavra, confiantes que Teu Espírito Santo há de nos ajudar. Tudo isso nós rogamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 22 de Lucas. A ceia do Senhor, a traição, a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor. É uma importante distinção entre a última Páscoa e a primeira ceia. Lucas faz isso ficar bem claro, que ele faz uma distinção entre a Páscoa que estava sendo celebrada e a ceia que o Senhor instituiu. Fica bem claro. Então, quando a gente fala a última Páscoa, de uma certa forma foi, porque depois de Jesus, todas as outras Páscoas seriam só focalizadas em cima dele. Eu sei que os meus queridos irmãos e amigos judeus celebram a Páscoa e com razão, tem razão de celebrar. É o grande momento da lembrança da libertação do povo. Vamos então ao texto Lucas capítulo 1, de 1 a 6. Estava próxima a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. A gente podia lembrar em João capítulo 13, versículo 25 a 27, eu vou citar aqui agora. Lembra que os discípulos ouviram de Jesus que alguém o trairia e todos indagavam, e aí Pedro pede a João, que está inclinado ao lado de Jesus, e Jesus diz àquele que a quem eu der o pão molhado no molho aqui, vai ser ele. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. João nos coloca essa entrada de Satanás na ceia. Vamos lá. Versículo 1. Estava próxima a festa dos pães ázimos, chamado Páscoa. Queridos, a hora e o tempo são importantíssimos. Nesta grande festa dos judeus, a cidade de Jerusalém estava lotada. Joaquim Jeremias estima alguma coisa entre 600 e 1 milhão de pessoas. A expectativa de um Messias que poderia surgir, porque na tradição judaica o Messias chegaria durante a Páscoa. E a gente vai lembrar como é que Jesus foi recebido na sua entrada na cidade no início dessa semana. E por ser uma festa maior, muitos dos que estavam lá eram da Galileia e haviam visto o que Jesus fez e até tinham vindo com ele desde a Galileia. A gente não vai esquecer também o evento imediato antes da sua entrada em Jerusalém, a ressuscitação de Lázaro, o grande sinal.
Em João lemos que foi justamente este grande sinal que levou à determinação dos líderes religiosos completarem os seus planos de eliminar este homem que lhes causava tantos problemas. Como disse um, o mundo inteiro vai atrás dele. Ou então, como o sumo sacerdote diz, é melhor que um homem morra do que a nação inteira venha a sofrer. E esta frase, porque temiam o povo, indica que os principais sacerdotes e os escribas não temiam a Deus, mas temiam sim ao povo. Não temiam matar um homem, muito menos temiam matar um que se chamava Filho de Deus. Eles só tinham que achar um jeito politicamente inteligente para fazê-lo. Como disse, Satanás entrou em Judas, isso no versículo 3. O grande enigma da pessoa de Judas sempre nos deixa perturbados. Pelo teor das Escrituras, Judas não agiu sozinho. Foi impulsionado por Satanás. Os textos todos estão claros em respeito a isso. Mas Judas não fica sem culpa por causa disso. Porque nada do que ele fez foi feito contra a sua vontade. Pelo contrário, foi feito com a sua vontade. O verdadeiro inimigo de Jesus não foi Judas, e sim Satanás. Aquele trecho que nós citamos, eu vou ler de novo, João 13, 25 a 30. E após o bocado, quando Jesus entregou o pão, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhes dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Para ele era noite mesmo. Muitos indagam sobre o motivo que levou Judas a trair. Alguns até lhe dão um motivo nobre, querendo colocar Jesus, que ele queria colocar Jesus numa situação em que ele teria que mostrar o seu poder como o próprio Messias. A Bíblia não nos mostra esse motivo, é pura especulação. Falando que Judas Iscariote significa que ele é da cidade de Queriot, no sul da Judéia, o único da Judéia que sabemos ser um dos apóstolos de Jesus, que leva alguns a supor que Judas ficava com ciúme dos galileus, que eram a maioria dos apóstolos, e finalmente chegou a desanimar com essa missão de Jesus, que nunca chegava onde ele queria. Pode ser até que Judas seguia Jesus por motivos egoístas, querendo receber uma posição de destaque no novo reino que seria instaurado. A entrada na cidade foi um momento que parecia ser a hora certa para o Messias, mas Jesus não chega a ser aquele Messias que Judas esperava. Ele atacou por motivos escusos, oferecendo-se ao mal, e deu entrada para Satanás. Desculpe aí, queridos, a garganta hoje está ruim. Judas mostra sua simples ganância pedindo dinheiro para atrair. Veja lá, Mateus 26, 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. 30 dias de serviço, 1 mês de salário para o Filho de Deus.
Eu fico lembrando que houve um outro tipo de Jesus, que era José do Egito, que os seus irmãos, quando cansaram dele, venderam-no aos midianitas para ser escravo por 20 ciclos de prata. Qual seria o motivo de Satanás? Vamos lá. Sabemos que a morte de Jesus na cruz foi a grande derrota de Satanás. Mas por que ele direcionou os eventos nesta direção? Talvez Satanás não soubesse que isto lhe seria uma derrota. Satanás não sabe tudo, nem do futuro. Ele é criatura. E aqui precisamos enfatizar uma coisa que passa desapercebido por todo mundo. Ele é criatura, portanto, ele não é onisciente, não sabe tudo. Onipresente, não está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipotente, não tem todo o poder. É criatura. Criatura caída, que era criatura malévola. Criatura em oposição a Deus, sim. Lúcifer, o mais belo de todos, rebelou. Satanás não tem completa sabedoria. Mesmo se soubesse que a morte sacrificial de Jesus esmagaria-lhe a cabeça, o seu ódio o impediu de agir. Ele tinha um ódio a Jesus. Em contraste, temos nos 4 evangelhos a visão clara que Jesus controlou a situação toda para poder ir à cruz. Não fugiu, não falou, não recriminou, poderia ter chamado legiões de anjos, não chamou. Especialmente no Evangelho de João, vemos o completo controle de Jesus sobre a situação. Ele não deixa que nada escape do seu controle, porque o alvo de Jesus é chegar à cruz. Aí quando o texto diz, buscava ele uma boa ocasião para o entregar, Deus usou as obras maléficas de Judas para avançar o seu plano eterno. Esta era a hora designada de Jesus ir à cruz. É chegada a hora. Jesus, sabendo que era chegada a hora de sair deste mundo e ir para o Pai, João capítulo 13. Quantas vezes, especialmente no Evangelho de João, a gente ouve Jesus dizer, não é chegada a minha hora, mas agora é chegada a hora dele. E mais uma coisa a lembrar, a ceia do Senhor fica menos relevante se o traidor não estiver à mesa. Com o traidor à mesa, as oportunidades que o traidor teria para voltar atrás estavam lá, mas ele não voltou atrás. Esta ceia vai celebrar a vida e a obra de Jesus. Ele que veio para derrubar os inimigos de Jesus. E agora nós entramos nos versículos 7 a 13. As preparações para a Páscoa. Uma palavra aqui. Lígia e eu temos feito, através dos anos, uma celebração da ceia judaica adaptada para cristãos. Não é a ceia do Senhor, é a ceia judaica adaptada para cristãos, para dar o pano de fundo, o significado anterior que Jesus vai tomar e fazer todo o seu. E eu menciono isso porque todas as vezes que fizemos, é necessário muita preparação. Eu lembro a última vez que realizamos isto, foi na Igreja Presbiteriana de Cabo Frio. E havia, desculpe eu falar, mas havia 150 ou mais pessoas sentadas em uma porção de mesas. E a preparação foi imensa, imensa. Então, quando aqui fala da preparação para a Páscoa, é porque a ceia
do judeu é algo muito precioso, repetido, com os mesmos elementos que nós vamos entrar e falar daqui um pouquinho. Ouçamos o texto. De 7 a 13. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Não esqueça, a cidade está lotada de gente. As casas eram abertas em hospitalidade, era considerado um ato meritório você dar hospedagem para os peregrinos, mas Pedro e João chegam da Galiléia com Jesus, onde é que nós vamos preparar a Páscoa? Então lhes explicou Jesus, versículo 10. Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, segundo piso, mobiliado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Voltemos aos versículos 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos. Esta celebração deve ter sido muito comovente para Jesus. Por mais de 30 vezes ele tinha passado pela celebração do Pesach, a Páscoa dos judeus. Ele tinha memória disso. E em certa época de sua vida ele já sabia que esta hora chegaria com total significância. Ele vai dizer daqui um pouco que ele estava ansioso por celebrar isso. A Páscoa relembra a libertação de Israel do Egito, que era o ato central de redenção no Antigo Testamento. Agora, o novo centro de redenção é dado por Jesus para também ser lembrado numa refeição cerimonial. Domingo passado, celebramos a Páscoa, a ceia do Senhor. A frase "o dia da festa dos pães asmos" é um termo genérico para a festa de duração de uma semana. Originalmente celebrava o início da colheita, mas mais tarde foi combinada com a Páscoa, os 7 dias culminando no 7º dia com a Páscoa na sexta-feira. Encontrareis um homem com um cântaro de água. Agora, muitos dizem que isso seria uma cena incomum. Não era, não. Pensando que era trabalho de mulheres, não, era uma profissão. Um carregador de água. Joaquim Jeremias ensina que era entre uma das profissões desprezíveis, junto com pastores de ovelhas, curtidores de couro, carcereiros, publicanos, carregador de água. Por que era desprezível? Não sei. Talvez é porque entravam nas casas. De qualquer forma, Jesus indica uma pessoa como um sinal específico. E como saberia ele sobre isso? Durante a semana no templo haveria combinado isso? Seria especulação da nossa parte dizer isso. Os outros evangelistas retratam assim. Mateus diz: Ide à cidade ter com um certo homem e diz-lhe o mestre manda dizer. Marcos diz: Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa de onde ele entrar que o mestre pergunta. João não menciona a contratação da sala da ceia. Lembra a escolha do animal que Jesus montou na sua entrada na cidade? Lembra isso? Lembra? Mandou buscar um animal, achou, desatou, trouxe. Alguma coisa Jesus sabia. O mestre manda perguntar-te, diz o texto. Indica um tom de segredo.
Pergunto aqui, será que Jesus não queria que Judas soubesse o lugar para não o entregar antes da hora certa? Pode ser. É mais um indício de como nosso Senhor estava em controle de tudo nestes dias. Ele não vai à cruz como uma vítima da crueldade dos homens. Ele vai para a cruz como o Cordeiro de Deus que se oferece livre, espontaneamente, e entrega a sua vida para poder reavê-la. Imagina uma traição de Judas antes da ceia. Nós não teríamos a ceia. O significado é importante. A pergunta que os discípulos vão fazer é: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Isto nos apresenta um problema complicado sobre a exata cronologia destes eventos. Mateus, Marcos e Lucas nos apresentam a refeição que Jesus terá com seus discípulos como sendo uma ceia judaica, o Pesach. Foi. Esta refeição normalmente comida com o cordeiro pascal, que era sacrificado no dia da Páscoa com grande cerimônia no templo. Todo mundo levava as suas ovelhas para ser sacrificados lá, traziam de volta para casa para assar o cordeiro. Na sexta-feira. João, porém, parece indicar que a refeição foi realizada antes da Páscoa. Vou citar aqui um minutinho. E que Jesus foi crucificado no dia da Páscoa. Não tem problema, veja lá. João 13, 1 e 2. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, antes da festa da Páscoa, está ouvindo? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, durante a ceia. Diz João, versículo 2. João 18. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, perante Pilatos. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Os judeus queriam comer a Páscoa no fim da tarde e na noite. Então, olha aqui. Eu vou citar duas citações aqui. Uma sou fã desse homem, Leon Morris. Possivelmente a melhor explicação é que calendários diferentes estavam sendo usados. Jesus morreu enquanto as vítimas pascais, os cordeiros, estavam sendo imolados segundo o calendário oficial. Mas Jesus celebrou o Pesach com seus seguidores na noite anterior, segundo o calendário extraoficial. Não poderiam comer a Páscoa no dia que Jesus seria crucificado. Agora tem outra citação aqui, de Adam Clarke. Esta é mais clara. É opinião comum que o nosso Senhor comeu a Páscoa algumas horas antes dos judeus. Para os judeus, segundo o seu costume, comiam a sua Páscoa no fim do 14º dia do mês. Mas Jesus comeu a sua Páscoa na noite anterior, no começo do mesmo sexto dia, numa sexta-feira, porque os judeus iniciam seu dia ao pôr do sol. Nós à meia-noite, eles ao pôr do sol. Sendo assim, Jesus come a Páscoa no mesmo dia com os judeus, mas não na mesma hora. João quer enfatizar isso com clareza. Às 3 horas da tarde, Jesus vai morrer na hora que os cordeiros estão sendo imolados e o sacrifício da tarde está sendo feito. Nenhum dos evangelhos sinóticos menciona um cordeiro na ceia pascal. Sobre a ceia, João fala nada. Os 3 sinóticos não falam de cordeiro na ceia. Pode ser que não poderiam adquirir um antes do dia oficial da Páscoa. Pode ser. Mas também pode bem ser que Jesus queria que fosse assim, para enfatizar a ideia de que ele era
o sacrifício pascal. Pessoal? 14 a 18. Jesus come a Páscoa com seus discípulos. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa. Não é em pé, em cadeira, é reclinado em cima de poltronas e a mesa é baixinha. Todos os pés para fora, corpo para dentro. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aí Jesus fala: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Interessante, no versículo 11 ele chama os meus discípulos na Páscoa. Aqui o texto chama de apóstolos. Era um momento profundamente emocional para Jesus. Não era tanto que ele estava dizendo adeus aos seus, como era que ele chegara à razão central de sua vinda à raça humana, instituir uma nova aliança com os homens, baseado no seu próprio sacrifício. Este não era o início do fim, queridos. Este era o início do início. Nós estamos mais para o fim, mas aquele lá era o início. 17. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Não confundir este cálice com o cálice da nova aliança. Eram 4 cálices que eram bebidos por todos na ceia judaica. Normalmente um cálice em comum, passado de mão em mão. Jesus diz que não tomará do cálice aqui na terra. Não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Haverá um dia, queridos, em que ele nos servirá na grande ceia das bodas do Cordeiro. Ele aguarda que todo o seu povo esteja reunido com ele na eternidade para esta celebração. Mal posso esperar. Lembremos, a Páscoa dos filhos de Israel, a primeira Páscoa, simbólica da grande Páscoa da libertação final do povo de Deus. Mas aqui Jesus fala da participação na ceia judaica que estava acontecendo até agora. Mas daqui em diante, nós vamos falar da primeira ceia. Lucas, o tempo está indo embora, hein? Não quero entrar nisso hoje porque é comprido demais e eu não quero interromper. Então, na próxima semana, com a ajuda de Deus, Lucas 19 a 22, vamos falar sobre a instituição da nova aliança. Agora é a ceia do Senhor, não a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus é o cenário contra o qual Jesus institui a ceia. É bom saber isso. Até semana que vem, queridos, com a ajuda de Deus.